J.K. de Oliveira, de janeiro de 1956 a janeiro de 1961. Foi eleito pelo PSD e PTB. Tinha como vice o Jango. Olha a fotinha dele aí, em Brasília. Na minha opinião, foi um dos maiores erros de JK foi ter construído Brasília. Mais para frente a gente discute o porquê disso. Político habilidoso, mineiro de Diamantina, norte de Minas, dinâmico administrador público. Tinha maioria no Congresso. Isso facilitou muito o seu governo. Criou grupos de executivos de trabalho, chamados JETs, nos ministérios, formado por técnicos, engenheiros e economistas. Função: elaboravam projetos de governo e executava com rapidez. A política desenvolvimentista, com o lema 50 anos em 5. Seu plano de metas: o Estado estabeleceu 30 metas como prioridades. Primeira, agricultura, foi um fracasso total. Educação, foi um fracasso parcial, com algumas realizações de escolas técnicas. A indústria automobilística, naval, siderúrgica, construção civil e química aumentou o parque industrial em 3/4 do inicial. Foi um sucesso nessa área. Transporte, modelo rodoviário, fracasso. O mais caro do mundo, o transporte rodoviário, né? Com o lobby dos Estados Unidos, ele optou pelo transporte rodoviário. Arrebenta o meio ambiente, é caríssimo. Energia, construção de Furnas e usinas de Três Marias, foi um sucesso também. Meta síntese era a construção de Brasília. Na minha opinião, foi um absurdo, foi um erro fatal de JK ter construído Brasília, porque tirou os políticos do Rio de Janeiro e interiorizou os políticos, né? Lá eles ficam muito à vontade para poder roubar o povo brasileiro. O Rio de Janeiro torna o governo muito vulnerável, segundo o argumento dele. Ataques externos, pressões populares. E foi por causa da pressão popular que levou os políticos para Brasília. Foi um erro. Aspectos econômicos. Elevados investimentos estatais. O Estado investiu maciçamente no governo de JK. Muita emissão de papel moeda. O problema da emissão de papel moeda é o seguinte. Se emitir papel moeda bastante por um tempo curto, não aumenta o problema da economia, não. O problema é que ele aumentou muito por um tempo prolongado, né? A atração das corporações transnacionais, principalmente automobilísticas. JK defendia a internacionalização da economia. Deu início ao capitalismo nacional, associado ou dependente. Esse é o problema do capitalismo dependente. Toda vez que acontece uma crise no mundo, né, o sistema econômico brasileiro sofre. Consequências: acelerado crescimento econômico. Gerou um espírito otimista e confiante, a abundância de emprego, aumento de salário, chamada a Era do Automóvel. Em 1958, a Copa da Suécia, o caneco é nosso, a taça é nossa. Nascia a Bossa Nova com João Gilberto, o cinema novo com Glauber Rocha, os chamados Anos Dourados. E aí começa o processo inflacionário. O processo inflacionário foi por causa houve um crescimento desenfreado, porque o crescimento econômico não pode ser nessa velocidade, né? E com o aumento da emissão de moeda, isso gerou um processo inflacionário. A dívida externa cresceu demais em 1958. O Brasil já não consegue pagar, houve uma crise cambial. Acelerou as desigualdades regionais com a internacionalização da economia, porque nesse caso não tem uma defesa das indústrias nacionais como Getúlio Vargas fazia, né? Ele era nacionalista, intervencionista. Aqui houve uma internacionalização da economia, né? E aí o capital nacional acaba sendo afetado, fica sem proteção. Crise da democracia populista, inflação galopante. Essa inflação foi iniciada por JK. Em 1956, a inflação estava 16%. Em 1961, 35%. Em 1962, 45%. Em 1963, 65%. Em 1964, a inflação chegou a 90% ao ano. Significa que o sujeito começa em janeiro ganhando R$1.000, quando chegar em dezembro, os R$1.000 só vale R$100, porque a inflação já corroeu todo o seu dinheiro.
Desaceleração do crescimento econômico em 1958 para frente, 1958 em diante. Houve queda dos investimentos, inflação elevada. E aí tinha o nacionalismo de Jango, por um lado, que incomodava as Forças Armadas e a ala conservadora. Os banqueiros paralisaram os empréstimos externos. A industrialização, por substituição de importação, estava estagnada. E aí, toda vez que a classe empresarial quer apoiar um golpe das Forças Armadas, o que ela faz? Ela paralisa a economia. Fez que nem fez no governo Dilma. Paralisou. Né? E houve também uma insatisfação social. A multiplicação de greves operárias, irritação do empresariado, descontentamento da classe média, juntamente por causa da perda do poder do consumo, né? Porque a inflação estava galopante. Tá bom? Até a próxima!